Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para vocês sobre agora a PancakeSwap, certo? Uma exchange aqui bem conhecida, né, por ser descentralizada, certo? Uma exchange assim bem bacana e ultimamente tem sido assim muito utilizada para fazer alguns trades, né? O pessoal que faz farm, staking. Vou estar apresentando aqui um pouco ela para vocês, como que vocês utilizam ela, certo? E uma das coisas bacanas, pessoal, dessa exchange aqui da Pancake é que você não precisa criar uma conta, né? Você não precisa utilizar os seus dados. Ou seja, você precisa, no caso, ter uma carteira, certo? Na MetaMask, na Trust Wallet ou mesmo da Binance, certo? Que você já consegue estar utilizando ela. Então, ela é bem prática, eu vou estar apresentando aqui um pouco para vocês, certo? Então, aqui a gente vê aqui alguns dados, né? Já com 2,8 milhões de usuários, né? Isso nos últimos 30 dias. Então, assim, gigante, né? Praticamente. Tem 31 milhões também de negociações, 12 bilhões, pessoal, de dólares em stake. Daqui a pouco eu vou falar um pouco também sobre o stake. Então, assim, é muita grana envolvida, né? Um projeto assim bem grande, então também muito confiável, inclusive, né? Então, assim, negocie de tudo, né? E o mais interessante, né? Nada de registro, nada de aborrecimento. Então, a questão dela ser descentralizada é muito interessante, né? Que não fica, ou seja, não deixa rastros, né? Não tem lastros, no caso, com o governo. Então é uma coisa descentralizada. Isso é muito interessante hoje em dia, porque querendo ou não a gente acaba tendo que todas as movimentações nossas são lastreadas, né? Então o governo, Receita Federal, no caso aqui no Brasil, tem acesso, né? E como se trata aqui de uma exchange, né, descentralizada, já não teria essa preocupação, não, esse problema assim, considerado por muitos, certo? E que ganha uma renda passiva, né, também com as criptomoedas, no caso através dos stakes, né? Com a PancakeSwap fica mais fácil fazer as criptomoedas trabalharem para você, certo? E aqui também tem a questão dos prêmios, né? Ganha milhões em prêmio. Até hoje ela já pagou aqui 470 milhões de dólares, pessoal. Através da loteria, né, onde você pode comprar os bilhetes jogando, certo? E aqui Cake faz com que o mundo gire. Lembrando que Cake é a moeda, né, da Pancake, que a cotação aqui atual de hoje aqui no CoinMarketCap está em 12 dólares e 4 centavos, certo? Então, agora eu vou estar trazendo mais algumas funcionalidades. Uma delas, por exemplo, é aqui de trade, né, na exchange. Você vem aqui, então você pode fazer as trocas, né, no caso pelas moedas. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho alguns dólares, certo? E aqui BUSD, certo? Eu quero, por exemplo, comprar o BNB, né, fazer essa troca. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o total que eu tenho, coloquei aqui 80 dólares, por exemplo, eu vou conseguir 0,153487 aqui em BNB, certo? Aí eu clicaria aqui em Swap e aqui eu confirmaria, entendeu? Então, por exemplo, eu teria aqui essa taxa, certo? Em dólar, ou seja, eu pagaria 20 centavos aqui de dólar para fazer essa swap, né? Essa troca aqui das moedas, o trade. Aí aqui quando o preço é atualizado, ele aparece aqui essa informação, porque pode ser que tanto tenha alteração, né, no valor da moeda do dólar ou também no valor do BNB. Então aí o preço atualiza aqui, porém você consegue acompanhar aqui quanto você vai estar pegando, né, na troca do que você vai fazer, certo, pessoal? Então é bem interessante, porque aqui você pode colocar os contratos, né, no caso de outras moedas. Por exemplo, aqui tem Bitcoin, que é do Mob Crypto, né, de um jogo de NFT, para Bitcoin, por exemplo, a própria Cake, né, a Pancake, né, que é a moeda deles. Então tem assim inúmeras possibilidades, né, uma coisa que abre assim um leque gigante pra gente. E fora isso, a gente tem também aqui as farms, certo, pessoal? Que aqui, no caso, as farms seriam por um par de moedas. Então você, por exemplo, para fazer a farm aqui em Cake,
e BNB, você teria de ter BNB e Cake, certo? E aqui seria o quanto que renderia, né? No caso aqui, ó, o ano. Aí aqui tá como APR. Em alguns vocês podem ver a questão do APY. A diferença é que o APR ele é juros simples, né? No caso, e o APY juros compostos, entendeu? Aí lembrando que assim, caso você venha aqui a fazer o farm, né, no caso dessas duas moedas, você vai ficar exposto, né, à variação dos preços das duas criptomoedas, inclusive, né, na hora que você for fazer a retirada, entendeu, pessoal? E aí temos também aqui, no caso, as pools, certo? As pools, você vai fazer o stake, por exemplo, de uma moeda, né? Então vai ter aqui as piscinas, né, que eles falam, onde você vai, várias pessoas, né, colocam esse valor. E tem a questão aqui do rendimento, né? Esse daqui, por exemplo, tá como APY aqui em juros compostos, certo? Então, assim, pessoal, o que a gente tem para falar aqui da Pancake é que ela tá realmente assim sendo uma ótima, né, opção assim para quem vai utilizá-la, né, na questão de fazer trades e principalmente pela questão dela ser descentralizada, certo? E aqui no site, inclusive da DeFi Station, ela está em primeiro lugar, então assim, muito bem conceituada, certo? Aqui market cap aqui 3,03 bilhões de dólares, então ela realmente está gigante, certo? Ela utiliza a rede da Binance, né? Binance Smart Chain, BSC, então assim, super recomendada, pessoal. E a tendência dela é continuar assim, caso segura, né? Como tem sido hoje para muitas pessoas, até pelo fato de que você não tem que fazer cadastro, né? Não precisa colocar os seus dados, que nem eu falei aqui, por exemplo, eu estou logado com a minha carteira. Inclusive, eu até realizei aqui uma transação hoje, quando você faz aquele swap que a gente fez aqui no começo do vídeo, né? Aparece aqui a transação realizada. Então, por exemplo, eu saquei aqui, fiz no caso, né, a troca de 200 CK, né, a moeda do jogo do CryptoCars, por 79,9 dólares. Então, automaticamente, né, caiu aqui na minha carteira esse valor dos dólares, certo? Como podemos ver aqui. Então, tô com essa quantia que eu já tinha já alguns centavos aqui de dólar na carteira, certo? Então, pessoal, eu queria tá passando mesmo isso para vocês, certo? Para quem ainda não conhece, né, quem já conhece ou já utiliza a Pancake, aí quiser deixar algum comentário, alguma observação, fique à vontade, certo? Quem não for inscrito ainda no canal, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixar o comentário, curtir aí, dar o like pra gente, certo? E se vocês tiverem também mais alguma sugestão para vídeos aí, pode estar comentando aí que a gente vai estar providenciando, certo, pessoal? Então, agradeço vocês aí, um abração, tchau, tchau.